A agropecuária e o agronegócio brasileiro perderam hoje seu maior herói de todos os tempos. Morreu Alisson Paulinelli, nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre há muitas décadas. Paulinelli colocou o Brasil no cenário mundial através da mais nobre das funções, alimentando o mundo. Há 50 anos, o Brasil importava 30% do que consumíamos de alimentos no país. Paulinelli montou com equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta, e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos, e a ele devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória. Você viu aí o depoimento do professor Roberto Rodrigues. Realmente é um dia triste para o agronegócio brasileiro, uma perda, como bem disse o Dr. Roberto, inestimável aí para o agro. Afinal de contas, a história do Dr. Alisson Paulinelli é a história da agricultura brasileira, e a nossa reverência aqui a ele. E imagino que o Dr. Alisson iria gostar que a gente conduzisse nossos trabalhos aqui de forma normal, de uma forma a agradecê-lo por tudo que ele fez. E por isso, nós vamos falar do mercado do feijão. Quem está aqui comigo é o Marcelo Líders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, estou emocionado aqui, queria te ouvir também, né? Afinal de contas, o que representou Paulinelli para a agricultura brasileira, na sua opinião, Marcelo? Acho que você bem disse, o ministro Roberto Rodrigues também, né? É um legado, é algo, se mistura com o que é a agricultura do Brasil e o que é o Brasil hoje, né? A minha geração, que veio logo na sequência da geração desse gênio, né? Pôde ver a transformação do Brasil, né? Nós vimos essa transformação diante dos nossos olhos. E a dimensão do que foi feito, a gente a história vai colocar cada vez mais, mas foi tão importante que ele foi reconhecido em vida, né? Ele teve o reconhecimento pelo seu trabalho em vida, o que a gente sabe que para isso acontecer, o impacto do que ele fez foi grande demais, né? O Brasil é a consequência do trabalho desse homem, né? E que ele teve a capacidade não só de ter ele a iniciativa, mas inspirar outros a continuar esse trabalho, inspirar suas equipes, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que trabalharam de perto com ele, né? Antes dele chegar a Brasília, quando chegou a Brasília e o que foi feito, você sente que ele inspirou sempre, desde o primeiro momento, as suas equipes, né? E a certeza de que ele conseguia ver o que os outros não viam, né? Que o Brasil iria chegar no ponto que chegou, no ponto que nós estamos hoje, né? Então, é alguém que vai ser lembrado para sempre no Brasil como um herói acima dos outros heróis, né? Nós temos heróis no esporte, nós temos outros heróis de outros momentos do Brasil, mas o impacto do que esse homem fez pelo Brasil está na nossa mesa, né? Todo dia. Está na nossa economia, né? E cabe à nossa geração agora assumir a responsabilidade, sabendo que nós fazemos a diferença, cada um de nós pode buscar fazer a diferença onde está e naquilo que está, como ele buscou fazer a diferença, né? Poderia ter passado para a história como mais um ministro da Agricultura, e não foi isso que aconteceu. Muito bom, Marcelo Líders. Como eu disse, imagino que o Dr. Alisson gostaria que a gente
tocasse o barco. Então vamos para o mercado do feijão, Marcelo. Afinal de contas, é um momento também delicado, está chegando mais oferta aí no mercado, a gente já alertou isso na nossa última entrevista aqui pro produtor, que a pressão poderia vir, e de fato essa pressão começou até mais intensa do que a gente esperava, né? O que está faltando aí para o produtor nesse momento de início de chegada de oferta do feijão aí no mercado, Marcelo? Bom, certamente faltou, né, para os produtores uma articulação maior, uma organização maior que pudesse ter a precificação correspondendo ao volume de oferta no tempo devido, não antes desse momento, né? Porque se o preço cedeu e se acontecem negócios a preços mais baixos, ou você tem uma falta de articulação, falta de informação, que é um sumo importantíssimo para o agronegócio e para qualquer área, né? Informação é tudo, acabou precipitando. Então, existem produtores desavisados, existem produtores com a percepção de que o mercado pode ceder mais, então procuraram chegar na frente e tentar ofertar tudo que podiam. A oferta e a demanda sendo precipitada por um mercado que ainda não é verdade. Nós ainda não temos um volume maior de produto suficiente para baixar o preço. Então, aí não é a oferta e a demanda trabalhando, mas sim a antecipação, a ansiedade, a má informação, né, a manipulação, que busca se beneficiar desse momento. E não é um momento onde o consumidor tem isso captado imediatamente no seu bolso, porque os preços vão baixar lentamente lá no varejo, né, na ponta do varejo. E isso também implica em não aumentar o volume de vendas. Se você tem um preço que se mantém na gôndola durante algum tempo, né, demora para chegar ao preço mais baixo, vai demorar para começar a vender um volume maior que corresponda daí aos preços mais baixos. Acredito que seja por aí. Há um número de produtores, novos produtores, né, chegando, por exemplo, para colher irrigado, há produtores que aumentaram as suas áreas de irrigação, e há os produtores com uma ansiedade baseada nessa desinformação também, certamente. Qual foi a queda de preços registrada aí nos últimos dias e como é que a gente pode, de uma forma geral, esperar que siga esse comportamento, Marcelo? A partir de agora ele tende a diminuir ou à medida que vai entrando mais feijão no mercado a tendência é de mais pressão? A pressão vai aumentar, né? Agora, como ela vai ser equalizada, a gente vai ter que ver, porque o produtor, a gente tem destacado, cada vez mais aumenta a área de feijão carioca de escurecimento lento, a área para armazenagem aumentou, não está no ideal, mas já aumentou a área de armazenagem. Alguns produtores se prepararam, né, com a questão de capital, o momento de vender, eles podem postergar a venda para depois do momento do pico da oferta. Isso pode amenizar, né, a tendência entre o tamanho da oferta e a demanda aponta para que se busque segurar o máximo possível. Ainda é um preço remunerador onde está, ele caiu em grandes números, vamos dizer, de 300 para 260, uns 15%, né, no interior do estado de São Paulo. Os compradores que sinalizaram nessa manhã em Minas e Goiás, tomaram como base base Minas, R$240, mas há poucos compradores no mercado. Então, o mercado, e não é uma ação, né, a gente sempre gosta de colocar a verdade, quando há responsabilidade, a gente busca falar, identificar e falar, mas não há uma responsabilidade ou uma articulação dos compradores. Eles não conseguem fazer um acordo que dure 5 minutos. A disputa, né, na gôndola e a disputa para comprar impede que aconteçam esses acordos. Então, isso é uma consequência do mercado, das expectativas do mercado, do fato de que alguns colhem primeiro e querem tentar pegar o preço num melhor momento, aí o comprador recua, né, se oferecem para a gente determinado item que nós temos interesse e você sabe que vai aumentar a oferta daqui uma semana, você vai tentar fazer de tudo para não comprar hoje, para postergar essa compra. E isso não precisa ser combinado, isso é um fato normal, corriqueiro e
dentro das expectativas. Então, o mercado de feijão carioca, a notícia é que os produtores, tão logo consigam, é interessante ir armazenando. Por quê? Porque os preços podem vir abaixo do que está, se todo o feijão for ofertado. Tá? E os preços podem se manter num patamar razoável, de uma margem razoável, média razoável, né, se for administrado. A gente sabe que, em termos de custo, existem produtores com custos elevados, né, que plantaram essa safra com insumos mais caros, né, e outros já com insumos mais baratos. Então, é um momento delicado, é um momento que o produtor tem uma ansiedade enorme, né, é normal isso acontecer, e a gente vinha alertando, muitos produtores se prepararam para isso, e a nossa expectativa é que mais produtores saibam, né, através aqui das informações do Notícias, saibam o que está acontecendo no mercado e possam buscar de todas as formas, influenciar de alguma forma de que esse preço não ceda mais. Ok, vamos lá. Você disse que talvez por desinformação o pessoal tenha corrido aí para fazer aí a sua venda, né, Marcelo? Mas o que a gente pode dizer para tranquilizar o produtor de que, se ele segurar esse produto, ele pode ter um resultado melhor lá na frente? Ou não dá para dizer isso? Olha, historicamente, nós temos visto que entre o mês de agosto, julho, agosto, quando existe o pico da oferta, e aí num horizonte de 5, 6 meses, você pode chegar a ter, na média dos últimos 5 anos, de 30% a 40% de diferença entre o valor praticado nesse momento do pico da colheita e depois. Então, quem planta feijão cada vez mais no irrigado, para não correr risco de ter ou uma margem muito pequena, ou eventualmente em algum momento, quem sabe, não esse ano, mas no futuro, ter prejuízo no momento da colheita, ele precisa levar em consideração que vai ter que alongar o período de comercialização, né? Tem que fazer parte do planejamento dele já, que aquilo que ele vender em julho, agosto e às vezes a parte de setembro, vai representar um valor bem abaixo do que aquilo que ele pode chegar a vender mais à frente. E o cenário é positivo. Por quê? Porque, apesar das oscilações da soja, até agora, no Paraná, por exemplo, que é um estado importante de plantio da primeira safra do ano que vem, até agora não há uma percepção de uma diminuição grande da área de soja, que daí seria ocupada por feijão na primeira safra do ano que vem, e competiria com o preço do feijão irrigado que está sendo colhido agora. Não há pelo menos, nada perceptível até agora de que isso ocorra. Então, nós devemos ter a repetição dos últimos anos, em que há, sim, uma possibilidade bastante consistente de que o produtor tenha um melhor resultado nos próximos meses na comercialização. Muito bem. Só lembrando que o chat para o pessoal do YouTube, o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, está aberto aí para sua participação. Se quiser mandar perguntas, se quiser entender melhor, detalhar melhor com o Marcelo o que ele está dizendo, enfim, tirar suas dúvidas mesmo, pode participar aqui com a gente, pode mandar suas perguntas, tá bom? Vamos lá. Marcelo, há quem diga que essa pressão nos preços e, consequentemente, esse excesso de oferta beneficie os empacotadores. Você concorda com isso, Marcelo? Não. Para o empacotador, o custo boa parte do custo de produzir um pacote de feijão, a mão de obra que ele tem, as instalações, a frete, que mais? Embalagens, tudo ele tem ali é fixo, né? E ele vai ter agora um faturamento menor. Então, empacotar um fardo de feijão, um pacote de feijão, não vai deixar uma margem maior, vai deixar menos, vai entregar menos, porque o faturamento vai ser menor. Ele não vai ter aonde diluir esse volume de despesas que ele tinha vendendo feijão a 250 o fardo, né? E agora ele vai ter que vender fardo a
180, né? Ele realmente cai o faturamento dele. Um outro aspecto é que quando o preço do feijão sobe, diminui a capacidade dos menores de competirem. Então, se alguém empacotaria 10 mil fardos, empacota 5, porque o capital não permite. E aí entram as empresas médias e grandes com a capacidade financeira, com uma estrutura financeira para poder bancar essas operações. E agora aumenta a quantidade de pequenas marcas de novo. Né? Regionalmente, quem estava vendendo um pouquinho passa a vender mais, esses pequenos, com um custo barato, ou às vezes nem fazem muito bem um custo, né? Não tem isso apurado corretamente. Então ele perde em dois aspectos. Ele perde na diluição do seu custo, e perde com o faturamento, e perde share de mercado, porque há mais players no mercado, há mais vendedores no mercado. Pois é, ninguém ganha com isso. A não ser o consumidor que podia estar comprando um feijão mais barato, mas me parece não é o caso ainda, né, Marcelo? Não, normalmente, claro que existe um percentual de estoque, existe um percentual de contratos para serem entregues semana que vem, na outra, né, e existe um estoque que vai sendo consumido que ainda estava mais caro, e existe também um momento de aproveitar. Né? Claro que boa parte do varejo aproveita agora para buscar fazer uma margem um pouco maior, ou seja, compra um pouco mais barato e tentar segurar o preço aonde está. Então, o consumidor não vai sentir isso nesse final de semana. Né? Vai acabar levando 10 dias, 15 dias, talvez, para que a gente tenha um volume grande de consumidores tendo a percepção de que, uau, né, caiu o preço do feijão. E aí tem a chance, inclusive, de aumentar o consumo, não tem a menor dúvida. Pois é. Vamos esperar por esse momento aí. Espero que seja rápido, né, Marcelo? Agora, de uma forma geral, qual que é a sua, então, mensagem para o produtor rural? Mas antes dessa mensagem, deixa eu só entender o comportamento do feijão carioca. Afinal de contas, eu me lembro da última vez também que você falou que na contramão do feijão carioca, não, do feijão preto, na contramão do carioca, o preto tinha uma tendência de redução de oferta. É isso mesmo, Marcelo? Sim, ela vem acontecendo, né? Isso é aquela estimativa que nós tínhamos, aquela previsão que nós chegamos a fazer, ela vem se materializando. Os preços saíram aí de 210, 220 FOB Paraná nas cerealistas para 250, 260, dependendo da qualidade do feijão. Claro que há feijões comerciais ainda mais baratos, mas você tem aí já uma reação nesses preços. E não tem um horizonte que aponte para um perigo de baixa. Né? Se acontecer, vai ser muito rápido, porque não há volume de produto para atender toda a demanda de feijão preto que vai ter de agora até dezembro. Muito bem. Agora sim, então, a sua percepção aí do mercado atual, enfim, seu recado para o produtor que está te ouvindo, Marcelo. Que a questão é administrar bem, e se você quer que o mercado tenha uma reação compatível com o momento de oferta e de demanda, envie esse vídeo para o máximo de produtores possível, né? Porque quanto mais produtores souberem da realidade, das possibilidades que vêm à frente depois, menor vai ser a pressão nesse período agora. Lembrando que produtores que plantaram com contrato, né, nós tínhamos sinalizado também que quem fosse plantar feijão rajado buscasse plantar com contrato, estão entregando contratos de 300, 320 reais de feijão rajado. Então, naquela hora, não era o melhor preço do mundo, quando comparado com carioca de 400 e tanto. Né? Mas muitos produtores fizeram contrato porque entenderam, bom, lá na frente há uma grande chance desse negócio ser bom. E está aí, consolidou, né? O negócio de feijão rajado, se tornando muito interessante agora na hora da colheita, entre 290 e 320. Quem está com o feijão sem contrato vai ter agora uma maior dificuldade, eu diria, de ter liquidez. Ele vai vender, ele vai ter margem, né? Mas talvez não seja hoje ou amanhã no dia que ele quer. Né? Porque agora o que vai ser embarcado para exportação são os lotes que foram fechados com contrato, provavelmente. Muito bem.
Marcelo Líderes, meu amigo, me conta mais sobre como é que foi o Pulse Day lá em Guarapuava, né? Foi agora dia 27, é isso, Marcelo? Sim, foi ontem, anteontem, desculpe, e nós retornamos ontem de lá, foi um sucesso total. Nós estamos ouvindo os produtores sempre, né? É o caminho, ouvir o produtor e levamos para lá informações que eles careciam, que eles buscavam, né? Sobre a questão de dessecação de feijão para não deixar resíduos. Conversamos sobre o mercado, mostramos o mercado, e estava lá o sindicato, uma bela estrutura do Sindicato Rural de Guarapuava. Agradecemos, inclusive, aqui para o presidente do sindicato, Rodolfo Botelho, Roberto Cunha, que também faz parte da diretoria, também o André Regis de lá, que permitiram que houvesse um grande evento. Tinha produtores que foram do interior do estado de São Paulo, de Santa Catarina, mesmo do Paraná, de outras regiões, vieram para Guarapuava. E o sucesso foi tamanho que nós tivemos lá solicitação de pelo menos 3 outros municípios, né, para que se realize também, porque vem a necessidade de levar essas informações para o produtor. Então foi um sucesso bastante grande, né, a gente conseguiu, acredito que, atender a expectativa dos produtores, e é sempre bom estar junto com os produtores e ouvir quais são as demandas deles, né? O IBRAF se pauta nas demandas que tem de quem interage com o IBRAF, principalmente o Clube Premier, e a gente ouve os empacotadores, assim como ouve muitos produtores, né? Então, vem correções de rota, inclusive, na instituição, baseado sempre naquilo que a gente ouve de quem precisa da informação, de quem vive desse mercado, né? Então, eu acredito que esse objetivo a gente vem alcançando em algum grau, né? E a gente agradece a esses produtores que são parceiros, né? O IBRAF é um conjunto, né, de pessoas do setor feijoeiro. Então, é daí que vem o sucesso dessas empreitadas que a gente tem feito. Já tem data para os próximos? Já não? Mês de novembro, em Xanxerê, e Pato Branco e Cascavel, aqui no Paraná. Mas há também demanda para a gente alinhar a agenda para Goiás, para Minas e para Tocantins e para esses. No final do mês de julho, daí não vai ser Pulse Day, vão ser palestras que vão ser realizadas lá em Lucas do Rio Verde e Sorriso, no Mato Grosso, lá por volta do dia 26, 27 e 28 de julho, levando também conteúdo e informações para os produtores, mas daí num outro formato, numa palestra. Muito bem, avisa a gente direitinho que a gente faz questão de divulgar aqui no Notícias Agrícolas também. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, volte sempre. Obrigado, viva o grande Alisson Paulinelli. Um abraço. Valeu, Marcelo, abraço para você. Tá aí, Marcelo Líderes trazendo informações do mercado de feijão. Pressão está acontecendo, conforme a gente já sinalizava aqui para vocês. No entanto, um pouquinho mais intensa do que a gente imaginava. Nesse primeiro momento em que a oferta começou a chegar no mercado, parece que tem produtor assustado aí, saiu correndo, pressionando ainda mais, aumentando ainda mais uma oferta que não precisava estar sendo colocada à disposição do mercado nesse momento, ou pelo menos nessa intensidade. Mas, de uma forma geral, o Marcelo acalmou aí os ânimos, diz que é preciso ter estratégia, principalmente aí para garantir que esses preços não caiam muito mais do que os atuais patamares, porque daí já começa a dificultar, principalmente para aquele produtor que teve custo elevado na hora de implantação da lavoura e agora tem que pelo menos garantir a margem positiva aí dos negócios. São essas as informações e um último recadinho é para você, produtor, principalmente você, produtor de feijão, manda para a gente a sua história, faça parte do nosso prêmio aqui do Notícias Agrícolas, a melhor história de um agricultor. Tá todo mundo já mandando, o Brasil inteiro participando e você, produtor de feijão, não deve ficar de fora dessa premiação, não.
História boa, aquela história que você conta para os seus amigos, aquela história de família, a história da sua chegada na região, como é que foi, o que, que aconteceu, enfim, tudo que você possa nos contar e que acredita que seja uma boa história, que vá chamar a atenção das pessoas, grava aqui pra gente. Esse conteúdo deve ter no máximo 2 minutos, gravado, se for pelo celular, na horizontal. Manda esse vídeo pra gente até a próxima sexta-feira. Tá acabando o prazo. Corre lá, faz o seu vídeo e manda pra gente até amanhã, portanto. Então fique atento aí e manda pra gente. E tem um recado do nosso patrocinador. A Syngenta está patrocinando a melhor história de um agricultor e vai trazer um recadinho para você. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São vários produtos, desde consultoria, serviços prestados, ferramentas de agricultura digital, são mais de 3.000 itens. Vá agora no site que a gente está mostrando aí na tela para você, o www.acessaagro.com.br, e conheça todas as vantagens. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem informações do mercado do boi, não sai daí não. Com profundo pesar que o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, e todos os nossos associados lamentam a partida do ministro Alisson Paulinelli, nosso querido amigo, líder, nossa referência maior de agricultura tropical e dos avanços no Cerrado, no Brasil Central e Norte, e das discussões globais de segurança alimentar. Um verdadeiro herói nacional em prol do nosso agro e de todo o nosso país. Sua trajetória está marcada em nossa história, para toda a nossa sociedade, e com grandes exemplos de realizações e inspiração para as gerações futuras. Um afetuoso abraço a todos. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.